Você tem amigos que não são amigos. Pessoas que sorriem na sua frente, mas torcem pelo seu fracasso nos bastidores. Relacionamentos que parecem genuínos, mas te drenam emocionalmente. E você não consegue entender por quê. Você sente que algo está errado, mas não consegue identificar exatamente o quê. E a verdade brutal que ninguém te conta é esta: maioria das amizades é inconsciente. Pessoas se relacionam não com você real, mas com projeções que colocam em você. E enquanto você não entende dinâmicas inconscientes que operam em relações humanas, você vai continuar sendo usado, manipulado e drenado por pessoas que você chama de amigos. E Carl Gustav Jung, mergulhando nas profundezas da psique humana, descobriu algo que vai destruir suas ilusões românticas sobre a amizade. A amizade verdadeira é extremamente rara, porque a maioria das pessoas não tem capacidade psicológica para a amizade genuína. Elas operam através de projeções, sombra não integrada e necessidades inconscientes que usam outros para satisfazer. E quando você entende mecanismos inconscientes que criam falsas amizades, você para de ser vítima de dinâmicas tóxicas disfarçadas de conexão e começa a identificar e eliminar relacionamentos que apenas te enfraquecem. Se você quer entender como identificar falsos amigos através de psicologia junguiana, quais sinais inconscientes revelam toxicidade oculta e como construir relacionamentos genuínos ao invés de aceitar projeções vazias, inscreve-se no canal agora, porque o que vem a seguir vai mudar completamente como você vê suas amizades. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Jung identificou 8 mecanismos inconscientes que operam em falsas amizades. E no final deste vídeo vou revelar o mecanismo mais perigoso de todos, aquele que explica por que pessoas que parecem mais próximas são frequentemente as que mais te traem. Mas você precisa entender os 7 mecanismos que constroem base para essa revelação final. Então fica comigo. O primeiro mecanismo inconsciente de falsa amizade que Jung identificou: projeção de sombra. Pessoa não vê você. Vê aspectos rejeitados dela mesma que projeta em você. E a amizade é baseada nessa projeção, não em quem você realmente é. Jung descobriu que todo mundo tem sombra. Aspectos de personalidade que pessoa rejeita e reprime no inconsciente. E sombra não desaparece. Ela é projetada em outros. E aqui está o que é crucial. Quando pessoa projeta sombra em você, ela não consegue te ver claramente. Ela vê apenas projeção. E relacionamento que constrói é com projeção, não com você. E enquanto você corresponde à projeção, a amizade parece funcionar. Mas no momento em que você age de forma que contradiz projeção, a amizade colapsa. Porque pessoa nunca foi amiga sua. Era amiga da projeção que colocou em você. E aqui está como isso aparece. Você tem amigo que te vê como o forte. Ele projetou força em você porque rejeitou própria força. E enquanto você age forte, a amizade funciona. Mas momento em que você mostra vulnerabilidade, momento em que você precisa de apoio, ele desaparece. Porque vulnerabilidade não combina com projeção. Você quebrou a imagem que ele tinha. E ele se afasta confuso pensando: você mudou. Mas você não mudou. Ele apenas viu que você é humano complexo, não apenas projeção de força que ele colocou em você. Ou você tem amiga que te vê como a perfeita. Ela projetou perfeição em você porque rejeita próprias imperfeições. E enquanto você parece perfeita, ela te idolatra. Mas momento em que você comete erro, momento em que mostra falha humana, ela se vira contra você com intensidade desproporcional. Porque você quebrou projeção. E quebra de projeção é sentida como traição, mesmo que você apenas tenha sido humana. E aqui está o que Jung entendia. Amizade baseada em projeção de sombra é frágil, porque é baseada em imagem falsa. E imagem falsa eventualmente se quebra. E quando quebra, relacionamento termina, frequentemente com ressentimento. E aqui está como identificar projeção de sombra. Pessoa te vê de forma extrema, ou te idealiza excessivamente, ou te demoniza.
Não há meio termo. Não há reconhecimento de complexidade humana. Você é herói ou vilão na narrativa dela. E isso é sinal de projeção, porque pessoas reais são complexas. Se amigo te vê apenas como perfeito ou apenas como defeituoso, não está te vendo, está vendo projeção. E aqui está a técnica junguiana. Quando perceber idealização excessiva, crie distância, porque idealização é primeira fase de projeção, e segunda fase é demonização. E você não quer estar perto quando projeção colapsar. E quando perceber demonização, reconheça que pessoa está projetando sombra própria em você. E não internalize críticas, porque críticas não são sobre você, são sobre aspectos rejeitados que ela projetou. E isso te protege psicologicamente de falsas amizades baseadas em projeção de sombra. Mas tem mecanismo ainda mais tóxico sobre inveja inconsciente. Primeiro mecanismo dominado, 7 pela frente. E o segundo mecanismo inconsciente de falsa amizade, inveja reprimida que se disfarça de amizade. Jung via que muitas amizades são baseadas em inveja inconsciente. Pessoa não admite para si mesma que inveja você. Então, reprime inveja e disfarça como amizade. Mas inveja reprimida não desaparece. Ela opera inconscientemente, sabotando você através de comportamentos sutis. E aqui está o que é perigoso. Inveja consciente você identifica. Pessoa mostra abertamente que inveja, e você se protege. Mas inveja inconsciente é invisível. Pessoa genuinamente acredita que é sua amiga, mas inconscientemente sabota você sempre que você está prestes a ter sucesso. E você não entende por quê. Porque comportamento dela parece contraditório. Ela diz que te apoia, mas age de formas que te prejudicam. E aqui está como isso aparece. Você tem amigo que sempre te apoia verbalmente. Você vai conseguir. Eu acredito em você. Mas sempre que você está prestes a alcançar algo importante, ele faz algo que sabota. Esquece de te passar informação crucial. Te dá conselho que parece bom, mas te prejudica. Cria drama que te distrai exatamente quando você precisa de foco. E você fica confuso, porque ele parece ser amigo. Mas ações contradizem palavras. E Jung explicaria. Ele te inveja inconscientemente. Não admite para si mesmo, mas inconsciente dele não quer que você tenha sucesso. Porque sucesso seu intensifica a inadequação que ele sente. Então inconsciente sabota você através de ações que conscientemente ele não reconhece como sabotagem. Ou você tem amiga que sempre pergunta sobre sua vida. Como está seu relacionamento? Como está trabalho? E parece interesse genuíno. Mas sempre que você compartilha sucesso, ela sutilmente diminui. Ah, que legal! Mas você sabe que isso não é tão importante quanto parece, né? Ou sempre que você compartilha problema, ela secretamente parece satisfeita. Você percebe pequeno sorriso que ela tenta esconder. E Jung diria, ela te inveja. E inveja se satisfaz com falhas suas e se incomoda com sucessos seus. Mas como inveja é inconsciente, ela não reconhece e continua se vendo como amiga genuína. E aqui está como identificar inveja inconsciente. Observe padrão de sabotagem sutil. Pessoa sempre te apoia verbalmente, mas ações sempre te prejudicam no momento crítico. Ou pessoa sempre parece satisfeita quando você falha e desconfortável quando você tem sucesso. E esses são sinais de inveja inconsciente operando. E aqui está a técnica junguiana. Quando identificar inveja inconsciente, pare de compartilhar sucessos com essa pessoa. Não confronte, porque ela não reconhece inveja conscientemente. Apenas crie distância emocional. Compartilhe apenas superficialidades e proteja seus momentos importantes de sabotagem inconsciente. E isso te protege de falsas amizades baseadas em inveja reprimida. Mas tem mecanismo ainda mais manipulativo sobre uso inconsciente. 2 mecanismos absorvidos. 6 restam. E o terceiro mecanismo inconsciente de falsa amizade. Pessoa te usa para satisfazer necessidades inconscientes, sem perceber que está usando.
Jung entendia que muitas pessoas operam em estado de carência inconsciente. Elas têm necessidades emocionais não atendidas e usam outros inconscientemente para satisfazer essas necessidades. Mas como o uso é inconsciente, elas não percebem que estão sendo parasitas emocionais. Elas genuinamente acreditam que a amizade é recíproca. E aqui está o que é exaustivo. Pessoa que usa inconscientemente te drena. Toda conversa é sobre ela. Toda interação é sobre satisfazer necessidades dela. Mas quando você precisa de algo, ela não está disponível. E quando você aponta isso, ela fica genuinamente confusa. Porque inconscientemente ela vê relacionamento como transacional. Você existe para suprir necessidades dela. E quando você para de suprir, você não tem mais utilidade. E aqui está como isso aparece. Você tem amigo que sempre te liga quando está em crise. E você sempre atende. Você ouve. Você aconselha. Você suporta. E ele agradece. Diz que você é melhor amigo dele. Mas quando você liga em crise, ele está ocupado. Ou ouve superficialmente e muda assunto para ele. E você percebe. Relacionamento é unidirecional. Você dá constantemente. Ele recebe constantemente. E quando você para de dar, ele desaparece, porque inconscientemente ele te usava como recurso emocional. E quando o recurso não está mais disponível, não há razão para manter contato. Ou você tem amiga que sempre quer sair quando está se sentindo mal. E você sempre vai. Você tenta animar ela. Você oferece companhia. E ela se sente melhor. Mas quando você se sente mal e procura ela tem desculpas. Está cansada. Tem outros compromissos. E você percebe. Ela só te procura quando precisa usar você para se sentir melhor. Não há reciprocidade genuína. E Jung diria, ela te usa inconscientemente como regulador emocional. Não reconhece que está usando. Para ela, você é amiga. Mas a amizade dela é parasitária. E aqui está como identificar uso inconsciente. Observe reciprocidade. Relacionamento genuíno tem fluxo bidirecional. Ambos dão, ambos recebem, mas uso inconsciente é unidirecional. Você sempre dá, pessoa sempre recebe, e quando você precisa, ela não está disponível. E aqui está a técnica junguiana. Quando identificar o uso inconsciente, estabeleça limites. Pare de estar sempre disponível. Observe se pessoa se interessa por você quando você não está dando algo. E frequentemente você descobre que quando para de dar, pessoa desaparece. E isso confirma que relacionamento era baseado em uso, não em amizade genuína. E Jung entendia que reconhecer dinâmicas inconscientes em relacionamentos te protege de manipulação emocional sutil. Por isso documentei 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado. O link está na descrição. 3 mecanismos dominados. 5 pela frente. E o 4º mecanismo é sobre triangulação tóxica. 3 mecanismos integrados. 5 pela frente. E o 4º mecanismo inconsciente de falsa amizade. Triangulação para satisfazer ego. Pessoa te mantém em relacionamento não porque valoriza você, mas porque você serve função em dinâmica inconsciente entre ela e terceira pessoa. Jung estudava como pessoas criam triângulos relacionais para evitar enfrentar problemas diretos. E frequentemente você é colocado em triângulo sem perceber. E seu papel é servir ego de pessoa que criou o triângulo. E aqui está como isso funciona. Pessoa tem conflito com outra pessoa. Mas ao invés de resolver diretamente, ela te usa como validação. Ela te conta a versão distorcida da história. Você valida ela, e ela usa a validação sua como prova de que está certa, e você se torna peça em jogo dela, não amigo genuíno. Ou pessoa te usa para provocar ciúmes em outra pessoa. Ela te mantém perto não porque gosta de você, mas porque proximidade com você incomoda a terceira pessoa. E você é instrumento para satisfazer necessidade dela de se sentir desejada ou importante. E aqui está exemplo prático. Você tem amiga que sempre reclama de outra amiga e sempre pede sua opinião. Você acha que ela foi errada? Você concorda comigo?
E você valida ela, e ela usa suas palavras contra outra pessoa. Até fulana acha que você estava errada. E você percebe que foi usado como arma em conflito delas. Você não era amiga. Era recurso estratégico. Ou você tem amigo que sempre te exibe para a ex-parceira dele. Ele te leva a lugares onde sabe que vai encontrar ela. Ele posta fotos com você. E você percebe que não é sobre aproveitar tempo com você. É sobre fazer ex sentir ciúmes. Você é instrumento para satisfazer ego dele. E aqui está o que Jung entendia. Pessoas emocionalmente imaturas não conseguem ter relacionamentos diretos e honestos. Elas criam triângulos. E pessoas no triângulo são usadas inconscientemente para evitar vulnerabilidade ou enfrentar conflitos reais. E aqui está como identificar triangulação. Observe se pessoa sempre te coloca contra a terceira pessoa, ou sempre te usa para provocar reação em terceira pessoa, ou sempre precisa de validação sua contra alguém. Esses são sinais de triangulação tóxica. E aqui está a técnica junguiana. Quando perceber triangulação, recuse participar. Eu não vou opinar sobre conflito entre vocês. Resolvam diretamente. E se pessoa se afasta porque você não aceita ser usado em triângulo, você confirma que relacionamento era baseado em função, não em amizade genuína. E isso te protege de ser peça em jogos inconscientes de outros. Mas tem mecanismo ainda mais sutil sobre competição disfarçada. 4 mecanismos dominados. 4 pela frente. E o 5º mecanismo inconsciente de falsa amizade. Competição reprimida, que contamina a relação. Jung via que muitas amizades têm camada de competição não reconhecida. Pessoas conscientemente se veem como amigas, mas inconscientemente competem. E competição inconsciente cria toxicidade sutil que destrói confiança. E aqui está o que é destrutivo. Competição consciente você pode negociar. Ok, somos competitivos nessa área, mas apoiamos um ao outro em outras. Mas competição inconsciente não é negociada. Pessoa não admite que compete. Então não há como estabelecer limites saudáveis. E competição opera através de sabotagem sutil e diminuição disfarçada de apoio. E aqui está como isso aparece. Você tem amigo que trabalha em área similar. E sempre que você compartilha conquista, ele imediatamente compartilha a conquista maior dele. Você diz, consegui esse cliente. Ele diz, legal, eu consegui 3 clientes essa semana. E você percebe padrão. Ele nunca apenas celebra você. Sempre precisa te superar. E isso é competição inconsciente. Ele não admite que compete. Mas inconscientemente precisa sempre estar acima de você. Ou você tem amiga que sempre diminui sucessos seus disfarçando como preocupação. Parabéns pela promoção. Mas você tem certeza que vai dar conta? Parece muito estresse. E ela acha que está sendo protetora. Mas Jung diria que há competição inconsciente. Ela precisa diminuir sucesso seu para manter ego dela estável. Porque sucesso seu ameaça senso de superioridade dela. E aqui está o que Jung entendia. Competição saudável é consciente e acordada. Ambos sabem que competem. E podem competir em algumas áreas enquanto apoiam em outras. Mas competição inconsciente é tóxica. Porque pessoa não admite. Então contamina a relação inteira com necessidade não reconhecida de estar sempre acima. E aqui está como identificar competição inconsciente. Observe se pessoa nunca consegue genuinamente celebrar sucessos seus, sem diminuir ou imediatamente te superar. Ou se sempre compara conquistas. Ou se fica visivelmente desconfortável quando você brilha. Esses são sinais de competição reprimida. E aqui está a técnica junguiana. Quando identificar competição inconsciente, pare de compartilhar sucessos com essa pessoa. Não alimente competição. E observe se relacionamento sobrevive sem você, constantemente fornecendo material para comparação. Frequentemente você descobre que sem competição não há conexão. E isso confirma que a amizade era baseada em competir, não em se apoiar genuinamente. E isso te protege de relacionamentos onde você nunca pode ganhar porque pessoa inconscientemente
precisa sempre estar acima, mas tem mecanismo ainda mais profundo sobre dependência patológica. 5 mecanismos absorvidos. 3 finais restam, e o 6º mecanismo inconsciente de falsa amizade. Dependência emocional disfarçada de proximidade. Jung diferenciava interdependência saudável de dependência patológica. Interdependência é escolha mútua de apoio entre pessoas independentes. Dependência é necessidade neurótica, onde pessoa não consegue funcionar sem você. E dependência sempre parece intensamente próxima no início. Pessoa te adora, quer estar sempre contigo, te faz sentir especial. Mas Jung diria, cuidado, porque intensidade não é intimidade. E dependência não é amor. É carência que eventualmente te sufoca. E aqui está como isso aparece. Você tem amigo que constantemente precisa de você. Te liga várias vezes ao dia. Entra em crise quando você não responde imediatamente. Fica ansioso quando você tem outros compromissos. E no início parece que ele valoriza muito você. Mas eventualmente você percebe. Não é valorização. É dependência. Ele não tem vida própria. E usa você como substituto para desenvolvimento próprio. E quando você tenta criar espaço saudável, ele reage com culpa, raiva ou desespero. E você se sente preso. Porque se afastar parece cruel. Mas ficar é sufocante. Ou você tem amiga que te faz sentir responsável por estabilidade emocional dela. Quando ela está mal, é emergência que você precisa resolver. Mas ela nunca desenvolve recursos próprios. Então crises são constantes. E você se torna terapeuta não pago, disponível 24/7, exausto. E Jung diria, ela não está buscando amizade. Está buscando pai ou mãe substituto. Alguém que regula emoções dela porque ela não desenvolveu capacidade de autorregulação. E aqui está o que é crucial entender. Você não pode curar dependência de outra pessoa estando disponível constantemente. Na verdade, disponibilidade constante alimenta dependência, porque pessoa nunca precisa desenvolver recursos próprios. Você sempre está lá para resolver. E aqui está como identificar dependência patológica. Pessoa não consegue tolerar sua ausência ou independência sem entrar em crise. Relacionamento parece intenso, mas te esgota. E você sente que se afastar seria abandonar alguém incapaz. E esses são sinais de dependência, não de amizade saudável. E aqui está a técnica junguiana. Estabeleça limites firmes. Não esteja sempre disponível. Encoraje pessoa a desenvolver recursos próprios. E observe reação. Pessoa saudável respeita limites e cresce. Pessoa dependente reage com manipulação emocional. Culpa, raiva, desespero. E reação te mostra a natureza real do relacionamento. Se pessoa só te quer quando você satisfaz dependência, não é amizade. É uso emocional. E isso te liberta de falsa proximidade que na verdade é aprisionamento. Mas tem mecanismo ainda mais perigoso sobre narcisismo encoberto. 6 mecanismos identificados. 2 finais restam. E o 7º mecanismo inconsciente de falsa amizade. Narcisismo encoberto que se disfarça de humildade. Jung estudava personalidades narcisistas e descobriu que narcisismo nem sempre é óbvio. Narcisista grandioso é fácil de identificar, mas narcisista encoberto é perigoso porque parece humilde, vulnerável, até vítima, e você não percebe que está sendo usado até estar completamente drenado. E aqui está como narcisista encoberto opera em amizade. Ele sempre é vítima. Sempre sofreu mais que todos. Sempre tem história mais trágica. E usa a vitimização para manipular simpatia. E quando você oferece apoio, ele drena você. E nunca melhora. Porque vitimização é a identidade dele. E se ele melhorasse, perderia a atenção que vitimização traz. Ou ele sempre se coloca como inferior. Você é tão incrível. Eu sou nada comparado a você. E parece humildade. Mas Jung diria que é narcisismo invertido. Ele te coloca em pedestal não para honrar você, mas para ter alguém de quem depender e eventualmente derrubar quando precisar de poder. E aqui está exemplo brutal.
Você tem amigo que sempre se vitimiza, sempre tem drama, sempre sofre injustiça, e você oferece apoio constante. Mas ele nunca age em soluções que você sugere, porque se problema fosse resolvido, ele perderia a atenção. Então problemas são eternos, e você eventualmente percebe. Ele não quer melhorar, quer simpatia perpétua, e usa a vitimização para controlar a atenção sua. Ou você tem amiga que sempre te idolatra, te coloca como perfeita, e você se sente bem no início, mas eventualmente você percebe padrão. Ela te idealiza até que você cometa erro mínimo, e então ela te derruba com ferocidade, e ciclo se repete. Idealização e desvalorização. E Jung explicaria: isso é narcisismo encoberto. Ela não consegue te ver como humana complexa. Você é ou deusa ou demônio na mente dela, e ambas são projeções narcisistas. E aqui está o que Jung entendia. Narcisista encoberto é mais perigoso que narcisista óbvio, porque você não vê vindo. Ele parece frágil, humilde, necessitado, e você baixa a guarda. E quando percebe, está preso em dinâmica tóxica, onde você dá constantemente e ele drena constantemente, mas sempre disfarçado de vítima que precisa de salvação. E aqui está como identificar narcisismo encoberto. Pessoa sempre é vítima, mas nunca age em soluções. Sempre te coloca em pedestal, mas te derruba violentamente quando você mostra imperfeição. Sempre precisa ser centro de atenção, mas através de sofrimento, não de grandiosidade. E esses são sinais de narcisismo encoberto. E aqui está a técnica junguiana. Quando identificar, afaste-se imediatamente. Não tente salvar. Não tente consertar. Porque narcisista encoberto usa sua compaixão como ferramenta de manipulação. E quanto mais você tenta ajudar, mais preso você fica. E única saída é distância. Isso te protege de relacionamento mais tóxico disfarçado de amizade mais próxima. Mas todos esses 7 mecanismos te prepararam para o último, o mais revelador. O que explica por que traição vem sempre de quem está mais próximo. Lembra daquela revelação que prometi? Chegou a hora. 7 mecanismos inconscientes de falsa amizade expostos. Este é o último, o mais perigoso. O que explica traições mais dolorosas. E aqui está. O mecanismo que prometi no início. Quanto mais próxima a pessoa está, mais acesso tem a vulnerabilidades suas. E se pessoa tem sombra não integrada, ela inconscientemente usa vulnerabilidades suas contra você. Não porque planejou conscientemente, mas porque sombra inconsciente ataca através de conhecimento íntimo que proximidade forneceu. E isso explica por que traições mais dolorosas vêm sempre de amigos mais próximos. Porque só eles têm acesso a informações que realmente machucam. E se eles têm aspectos sombrios não integrados, inconsciente usa esse acesso. E traição parece vir do nada. Mas Jung diria, não veio do nada. Veio de sombra que sempre esteve lá, esperando o momento de fraqueza sua para emergir. E aqui está a verdade final mais brutal. Você não pode prevenir totalmente traição, porque enquanto você se relaciona com humanos, você se relaciona com sombras não integradas. E única proteção real é desenvolver força psicológica própria, onde traição, embora doa, não te destrói. Porque você não dependia da pessoa para a integridade sua. Agora você conhece os 8 mecanismos inconscientes de falsa amizade que Jung identificou. Projeção de sombra, onde pessoa vê apenas o que projeta, não quem você é. Inveja reprimida, que sabota inconscientemente. Uso inconsciente que drena você emocionalmente. Triangulação, onde você é peça em jogo de outros. Competição reprimida que contamina apoio. Dependência patológica disfarçada de proximidade. Narcisismo encoberto que manipula através de vitimização. E traição que vem de proximidade combinada com sombra não integrada. Jung não estava te dizendo para desconfiar de todos. Estava te ensinando a ver além de máscaras conscientes para dinâmicas inconscientes que realmente operam.
porque a maioria das pessoas não tem intenção consciente de te machucar, mas inconscientes delas operam através de padrões destrutivos que elas não reconhecem. E enquanto você não identifica esses padrões, você é vítima deles. E agora você tem ferramentas junguianas para identificar, se proteger e eliminar relacionamentos que operam através de mecanismos inconscientes tóxicos, e construir relacionamentos genuínos com pessoas que fizeram trabalho de integrar sombra e operar conscientemente. E esses relacionamentos são raros, mas são únicos que valem investimento emocional profundo. Se este vídeo te mostrou que a maioria das amizades opera através de dinâmicas inconscientes que você não via, deixa seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar psicologia junguiana para mais pessoas presas em falsas amizades. E se ainda não está inscrito, inscreve-se agora e ativa o sininho, porque aqui exploramos Jung profundamente, verdades sobre natureza humana que a maioria ignora, e ferramentas para navegar relacionamentos com consciência psicológica real. E lembre-se, amizade verdadeira é rara, porque exige que ambas pessoas tenham feito o trabalho de integrar sombra e operar conscientemente. E se você não encontra isso frequentemente, não é porque você é defeituoso, é porque a maioria das pessoas não fez esse trabalho. E isso te liberta de culpa por não conseguir manter relacionamentos baseados em dinâmicas inconscientes tóxicas.